Fala pessoal, tudo bem? Cristiano Joaquim e esse é o sétimo vídeo da série de BI na plataforma Microsoft. Eu sou consultor BI na plataforma Microsoft, através da minha empresa Codelink Sistemas, e aí estão os meus contatos. Deixa eu tirar aqui o cronômetro, né, para eu saber quanto tempo que eu estou falando. E esse é o sétimo vídeo, conforme eu falei, na plataforma Microsoft, e nós vamos dar continuidade ao vídeo 6, que é desenvolver as demais cargas nas dimensões do projeto, tá? Vamos lá? Bom, conforme vocês estão acompanhando, nós já fizemos aqui a nossa carga da dimensão de loja, pegando dados do ambiente de produção, tá? Aqui está o nosso ambiente de formato Star Schema. Nós vimos isso em um dos vídeos, tá? O quarto vídeo, se não me engano, da série. E aqui está o nosso modelo, a proposta, o modelo, na realidade, que é um modelo próximo ao ambiente que você tem aí no seu desenvolvimento, no seu RP, tá joia? É um modelo relacional que obedece aqui às três formas normais. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos dar a carga agora na dimensão de vendedor e na dimensão de produto. Só que se vocês forem olhar bem, na nossa dimensão de vendedor, o que acontece? Aqui, na tabela de vendedor, nós temos três campos. Na nossa tabela de dimensão de vendedor, nós temos aqui 6 campos. São 3 campos a mais. Não contem, perdão, 5 campos a mais, porque eu peço para que vocês não contem a SK vendedor, que é uma chave natural da minha tabela no Datamart da Warehouse, tá ok? Então são 2 campos a mais, que respectivamente são, perdão pessoal, não contem também o status da loja, tá? Esse campo aqui e esse campo, eu peço para que vocês não contem, tá? O status da loja e o SK vendedor. Eu peço para que vocês não contem porque são 2 campos que nós criamos para o modelo. No caso, o único campo a mais é o campo nome da loja, tá joia? Só que o nome da loja, Cristiano, ele não existe aqui na nossa tabela original lá da produção de vendedor. Como é que nós vamos fazer para pegar essas informações? Para pegar essa informação respectivamente? É aí que nós vamos usar um conceito novo, tá? Nós vamos usar mais uns componentes que estão aqui dentro da nossa toolbox do Integration Service. No caso, nós vamos arrastar aqui o nosso Dataflow Task, ligarmos aqui a nossa carga de dimensão e chamar para a carga da dimensão de loja no novo Dataflow Task e chamarmos ele de DFT DIM vendedor. Bacana. Vamos adentrar nele e trabalhamos com a nossa configuração. Aqui na nossa dimensão de loja, eu utilizei como fonte de dados o OLEDB, que está aqui no nosso Other Sources, OLEDB Source. Arrastei para cá e configurei. Na nossa dimensão de vendedor, eu vou utilizar aqui uma outra forma. Eu vou arrastar o Source Assistant para cá, vou selecionar o meu banco de dados, que é SQL Server, e a minha conexão. Automaticamente ele me cria um OLEDB Source, mas ainda sem nenhuma configuração informando qual que é a minha tabela de origem. Seleciono aqui a minha tabela de origem, é a minha tabela de vendedor. Ok. Só que você vai perguntar, Cristiano, eu poderia executar uma query com join? Vou pegar esse exemplo aqui, tá? Na tabela de loja, perdão, e trazer o campo de dimensão de loja? Já poderia, sim, você poderia fazer isso daí. Eu normalmente não costumo fazer, tá? A não ser em uma carga específica, que é a carga da tabela fato, porque aí não temos como fugir. Mas em dados como esse de vendedores, eu procuro trazer, dados como esses, tá? Onde você tem, por exemplo, a normalização de dados no seu ambiente de produção efetuada, e você quer desnormalizar, o que eu costumo fazer? Eu costumo, para fazer esse tipo de pesquisa aqui, eu costumo utilizar um componente específico, tá? Ao invés de vir aqui e copiar aquela query que eu mostrei para você, que ela vai rodar. Por mais que o plano de execução ele seja bom ou não, é indifere, tá? Ela vai rodar, vai aqui trazer um relacionamento, porém eu procuro fazer isso direto em componente. Eu seleciono aqui a minha tabela, dou OK, ele está me trazendo aqui todas as colunas,
E para isso eu utilizo um componente que é um componente de pesquisa, que no nosso caso é um componente de lookup. Vocês vão ver, eu vou fazer um vídeo específico falando de lookup, tá? Explicando detalhes sobre isso, sobre ele. Conectei o lookup com a minha fonte de dados de origem, configuro ele. Todas essas configurações aqui eu explico para vocês posteriormente em outro vídeo. Venho aqui em Connection, seleciono aqui, aí entra um detalhe. Eu tenho que fazer com que as informações que eu quero que estejam aqui, que no caso é o nome da loja, ela venha de alguma informação, de algum local. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso utilizar aqui a minha dimensão de loja, da mesma forma como eu posso utilizar aqui a minha tabela de loja do meu ambiente de produção. Por quê? Porque eu vou fazer com que o meu componente de lookup, eu quero entregar o código da minha loja, que é o que eu estou trabalhando, que é o que eu necessito, e quero que o meu componente de lookup me devolva o campo que eu preciso, que é o nome da loja. Eu posso fazer de duas formas, mas por que não fazer isso direto no meu banco de dados, da minha tabela de dimensão de loja que já está previamente tratado? Então, ou seja, eu posso vir aqui, selecionar a minha dimensão de loja e vir e falar para ele o seguinte, ó, quando eu te der o código da loja, perceba, eu estou arrastando o código da loja para o código da loja aqui do meu lookup. Me devolva o nome dela e finalizo o nosso componente, a nossa execução do componente de lookup, ok? Só que tem um detalhe, pessoal. Conforme eu falei para vocês, a nossa dimensão de loja, ela é uma dimensão que, aliás, as nossas dimensões, elas sofrem atualizações históricas. No exemplo anterior, no vídeo 6 mesmo, nós vimos que nós fizemos atualizações históricas de dados. Então o que acontece? Pode ser aqui que eu tenha um registro atualizado de uma loja. Então, ou seja, eu vou ter o valor expirado e o valor atual, porque eu estou utilizando o Slowly Change Dimension aqui também na minha carga da dimensão loja. E o Slowly Change Dimension ele pode ou não pegar um histórico, ok? Como é que eu trataria isso então no meu método de lookup? Simples. Eu venho aqui na Connection e monto a minha query. Select asterisco, porque vai devolver todo mundo, from DBO, gin loja, where, status, loja, só me devolvo os registros que são correntes, atuais. Olha aqui, ó, devolver os registros que são atuais, eu não preciso mais configurar aqui, porque já está automaticamente configurado. Ele continua me devolvendo o nome da loja, eu passo o código da loja, ele me devolve o código da loja, dou OK e passo para a mesma configuração do nosso Slowly Change Dimension. Configurei o Slowly Change Dimension, o que acontece? Liguei o Slowly Change Dimension ao lookup, ou liguei o lookup ao Slowly Change Dimension, ele vai virar e falar para mim: o que você quer, Cristiano? Você quer só os lookups que foram encontrados? Ou os lookups que não foram encontrados? Eu quero, claro, os lookups que foram encontrados. Dou um OK e configuro o meu Slowly Change Dimension. Ele já vem aqui na minha Connection Manager, já vem selecionando aqui a minha conexão de destino, por quê? Eu tenho que informar, o Slowly Change Dimension ele tem que saber qual que é a minha tabela de destino. Informo aqui a minha tabela de vendedor, seleciono o código da loja, o código do vendedor, o nome da loja ele já está trazendo aqui, e o nome do vendedor. No meu ambiente de produção, na tabela de vendedor, o código de vendedor é a minha primary key. Logo, aqui ele será a minha business key, a minha chave de negócio. Informo os campos que sofrerão atualizações históricas. Informei os campos que sofrem atualizações históricas. Next. Informo o campo que fará a informação se o registro é current ou expirado, atual ou expirado. Não vou trabalhar com tratamento de nulos. Finalizo e eu tenho a nossa carga de dimensão de loja totalmente feita. Ok? Bacana. Agora o próximo passo segue o mesmo exemplo. Nós temos que dar carga na dimensão de produto. Porém, eu tenho aqui uma normalização de dados
onde versus uma desnormalização de dados, que é a minha tabela de dimensão de produto. O exemplo segue o mesmo, pessoal. A única diferença se dará da seguinte forma. Arrasto um Dataflow Task, ligo ele à minha dimensão de vendedor, dando o nome a meu Dataflow Task de vendedor, dando o nome para ele de DFT DIN produto. Da mesma forma, arrasto um assistente para cá, configuro a minha origem, a minha fonte de dados como origem, e seleciono quem? Seleciono a minha tabela de produto. Ok? Bacana. Da mesma forma, eu vou fazer lookup. Eu já sei que eu tenho dois lookups. Eu tenho lookup de subcategoria. Seguindo a ordem aqui, tá, pessoal? Ó, seguindo essa ordem aqui, ó. Carreguei produto, subcategoria e categoria, tá? E eu tenho lookup de categoria. Por sua vez, arrasto aqui a minha fonte de dados ao meu lookup. Depois eu explico para vocês, eu faço um vídeo especificamente explicando, novamente falando, como utilizar o lookup, tá? Essas configurações a serem feitas. No nosso caso, o que nós vamos fazer? Poxa, a diferença está aqui. Perceba que no nosso modelo dimensional, eu não tenho aqui uma dimensão de categoria e subcategoria. Então, ou seja, eu posso, Cristiano, pegar essas informações direto do meu banco de produção? Sim, vocês podem. Cristiano, mas a gente pode criar uma dimensão de categoria e ligar aqui na Fato? Sim, nós podemos fazer isso daí, tá? E nós vamos fazer um pouquinho mais para frente, tá joia? Que aí segue o exemplo de nós reprocessarmos também a nossa tabela Fato. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. No nosso caso, eu vou vir pegar aqui as informações na tabela de origem. Por quê? Categoria e subcategoria estão no nosso banco de dados de origem, que é o banco de dados de produção. Seleciono aqui a subcategoria. Quando eu entregar, só que tem um detalhe. A minha tabela de subcategoria, eu tenho dois campos aqui. Eu tenho duas chaves primárias, tá? Que vêm para cá também, ó, como primary key. Necessariamente eu posso informar que quando eu te entregar a categoria e a subcategoria, dois campos, ele me devolva uma descrição. Eu estou obedecendo a regra. Se eu tenho duas chaves primárias, duas foreign keys, perdão, eu tenho duas chaves primárias. E eu ligo essas duas chaves primárias para devolver um campo. Devolver aqui a descrição da subcategoria. Ligo essas informações quando os valores foram encontrados. A mesma coisa na categoria, origem, categoria, só que aqui muda de figura, porque da subcategoria para a categoria, eu só tenho uma primary key, que é uma foreign key aqui, especificamente o próprio código da categoria. Ligo o código da categoria aqui e me devolvo o código da subcategoria, ok? Bacana, pessoal. Só que vejam o seguinte, no nosso ambiente de produção, nós vamos fazer uma transformação agora, tá? Deixa eu mudar aqui a nossa visão, colocar para customizado, e ele vai mostrar aqui pra gente, ó, uma transformação que precisa ser feita nos dados do produto, tá? Percebam que o valor do produto, pessoal, ele é o valor do tipo float. Já no nosso ambiente de dimensão, o valor, ele é um valor, deixa eu mudar aqui também. Já no nosso ambiente de dimensão, ele é um numérico 10 de 2. Ele não é um decimal, tá, pessoal? É diferente de decimal. Ele é um numérico 10 de 2. Logo, eu tenho que fazer a conversão desses valores aqui para quê? Porque se eu não fizer, vou mostrar aqui para vocês. Se eu puxar o Slowly Change Dimension, vou provocar o erro, tá? Se eu puxar aqui o Slowly Change Dimension e configurar essas informações, já está aqui, e configurar essas informações, código do produto, código de categoria, código do produto, código de subcategoria, descrição da categoria, descrição do produto, descrição da categoria, descrição do produto, descrição da subcategoria, valor do produto.
Perceba que é o seguinte, pessoal, ele vai me reclamar, falando que o campo do valor de produto, que é um double, que é um float, que é um double na origem, é um diferente do meu valor de produto que está lá no ambiente de produção. Ele identificou aqui como decimal. Só que seria decimal se meu campo aqui ele fosse decimal mesmo. No nosso caso aqui, o meu campo ele é numérico e eu tenho também que fazer essa transformação. No nosso caso, nós vamos usar aqui, mais uma vez, um componente de conversão de dados. Seleciona aqui o nosso componente de conversão de dados, passando por aí os valores que foram encontrados, e diga o seguinte: o valor da categoria eu tenho que devolver para um tipo de dados DT numeric. DT numeric, onde eu escolho qual que é a precisão e a escala do meu tipo de dados. É 10 de 2. É o tamanho que tem, 10, e a escala no qual ele vai trabalhar, de 2. Eu estou imputando o meu valor da coluna, só que o valor de produto, perdão. Só que o campo que vai sair com o nome de, em maiúsculo mesmo, tá? DC valor produto. Ok? Maravilha. Ligo o meu Data Conversion ao Slowly Change Dimension e segue o fluxo. Configuro aqui a minha dimensão de produto. Código da categoria. Código do produto. Código da subcategoria. Descrição da categoria. Descrição do produto. Descrição da subcategoria. O status do produto é quem vai garantir aqui o nosso registro está atualizado ou antigo. Valor do produto. Ele aceitou. Mas vamos mais para frente? Vamos lá. Aqui no meu banco de dados de produção, a minha chave primária é o próprio código do produto. Deixa eu dar aqui uma range tables. Bacana. Minha chave primária é o próprio valor do produto. Bacana? Show de bola. Logo, o meu código do produto é minha business key. Configuro os produtos que sofrerão, configuro os campos que sofrerão o histórico, 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 histórico e outro histórico. O campo status produto, ele vai, quando os campos forem atuais, ele vai colocar current ou spirit. Não vou fazer tratamento de nulls, next e finish. Estando tudo certo, olha só que bacana. A nossa carga nas dimensões que faltavam já estão prontas. Faltava não, ainda falta mais uma. Só que isso daí é para a próxima aula, tá? A dimensão de tempo. Isso daí a gente dá uma carga na próxima aula. Mas olha só, eu vou executar. Só que eu não vou executar aqui, ó, o DFT de loja. Eu vou clicar com o botão direito sobre ele, desabilitar. Clico aqui sobre a minha área de trabalho. Ou então viro e falo para ele o seguinte: clica aqui, ó, sobre meu arquivo DTSX e falo para ele: execute o package, executa o pacote. É a mesma coisa. Ele vai executar e vai dar carga. Olha aqui, ficou verdinho. Show de bola, carregou as informações. Lindo, bonito. Olha que maravilha. Show de bola. Ok? Então, ou seja, pessoal, nessa videoaula nós aprendemos o quê? Nós aprendemos a utilizar o componente de lookup, nesse caso aqui, lookup DIN, dá um nome para ele, DIN loja. Aprendemos a utilizar o componente de lookup, tá? De duas maneiras, conectando ele num banco de dados da nossa dimensão de produto, da nossa dimensão de loja, e da outra forma, utilizando ele para conectar num banco de dados de produção. Ok? Maravilha. É isso aí. No próximo vídeo nós vamos ver como dar carga na tabela, na dimensão de tempo. Tá ok? Abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Ah, pessoal, só mais um aviso. Não deixem aí de assinar o canal, tá? Se você está gostando dos vídeos, tá? Não podia deixar de falar, né? E continue acompanhando o nosso trabalho. Assinando aí o meu canal, vocês ficam sabendo aí
de quando eu lançar os próximos vídeos também, tá bom? Abraços, tchau, tchau!